noite a todos. Boa noite a todos. Agora sim, mais uma vez obrigado aí pelo carinho de vocês aí, por esse momento de nós estarmos juntos. Então, agradecendo a espiritualidade amiga, a nossos mentores espirituais, que a gente possa falar um pouco sobre os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que todos nós passamos agora uma corrente de pensamento, todos unidos, muita paz, com muita serenidade, e que a gente possa aí transmitir essa nossa energia, esses nossos pensamentos, essa nossa paz para todos que nos envolvem, que estejam no nosso lado e para todos que precisam nesse momento. Então, hoje eu escolhi o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. Prudentes aqui é no sentido da pessoa se julgar muito superior, né? Não é prudente no sentido da palavra de ser cuidadoso, mas no sentido de querer ser mais do que os outros, né? Essa palavra, se você for buscar lá no sentido da palavra, lá nos tempos da Bíblia, ela significa também dizer que é você subestimar a capacidade dos outros, né? Que você querer ser mais do que os outros. Depois essa palavra foi trazida para o Ocidente e ela veio também com o sentido de ser cuidadoso, né? Então, o que a gente tem que estudar aqui? Então, Mateus, no capítulo 11, no versículo 25, ele fala assim, que está no Evangelho, no capítulo 7. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças eu te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Como que a gente pode entender isso aqui de uma maneira, né? Então Jesus fala ao Pai, a Deus Pai Todo-Poderoso, dou graças a ti, Senhor, porque escondesse essas coisas dos sábios e prudentes e a revelaste aos simples e pequenininhos. Numa primeira análise, a gente pergunta assim, bom, primeiro que Jesus era de extrema sabedoria, né? Então, o que significa isso aqui? Então lá, pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-se aos sábios e prudentes, aqui no prudentes, no sentido de sempre querer ser mais que o outro, né? Mais aptos e aparentemente a compreendê-las. O que a gente pode entender por pobre de espírito? Pobre de espírito aqui quer dizer o seguinte, que eu tenho ânsia de saber, eu quero aprender, então eu quero enriquecer o meu espírito com aprendizado, eu quero enriquecer as minhas atitudes através do meu aprendizado. Então ele quer falar que são os pobres de espírito aqueles que buscam a riqueza do espírito. Então a gente precisa entender muito bem essas palavras para a gente não dar uma conotação errada. Então nós vamos entender aqui que os pobres de espíritos, são aqueles que anseiam por saber, aqueles que têm gana de saber, aqueles que querem enriquecer o seu espírito, e através do enriquecimento do espírito, através do Evangelho segundo o Espiritismo e dos exemplos que Jesus deixou, a gente pode enriquecer nosso espírito. E também, de nada adianta enriquecer o espírito se a gente não tiver atitude, né? Então, como eu sempre falo, assim, então, nós vamos enriquecer o espírito com conhecimento, mas nós temos que ter atitude, nós temos que ter ação, né? Então, uma coisa completa a outra, né? Então, você enriquece o seu espírito e você pratica ação rica, uma ação amorosa, uma ação caridosa. Então,
Entendemos aqui que pobre de espírito é aquele que anseia, que quer enriquecer seu espírito através do conhecimento que Jesus nos deixou, e hoje nós temos aqui o privilégio de ter o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, por que ele não falou, por que Jesus fala assim, agradeço a ti, meu Pai, por não ter colocado isso para os sábios e prudentes? Então ele fala lá, é que precisamos entender pelos primeiros os humildes, que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. Então, quando a gente fala que humilde, não também é uma outra conotação que a gente está. Humilde é aquela pessoa, é aquele espírito que tem também ânsia de saber, mas que se curva diante daqueles que o podem ensinar. Então, ser humilde aqui não significa ser pobre, não se defender, não é essa questão, não é essa humildade que a gente fala. A humildade aqui é de reconhecer que existem espíritos que podem contribuir para a sua evolução, para o seu conhecimento, para enriquecer o seu espírito, mas para isso você tem que ser humilde. Você tem que entender que você é um espírito em evolução e que você precisa de conhecimento. Tá ok? Então, humilde aqui é no sentido de você querer aprender, de você ser humilde e falar, não, eu necessito de saber, eu necessito de lições, eu necessito de conhecimento. Esse é o sentido da humildade. E que se humilham diante de Deus. Se humilhar diante de Deus é reconhecer a sabedoria dele. Não é no sentido de se humilhar, de se rastejar, desse sentido que a gente às vezes faz essa conotação de humilde, né? Aqui humilde, se humilhar diante de Deus é reconhecer a extrema benevolência, a inteligência suprema de Deus. Então isso, humilhar aqui no sentido de reconhecer a grandiosidade de Deus Pai Todo-Poderoso. E não se consideram superiores aos outros. Nós não somos superiores a ninguém, nós somos espíritos em evolução. E pelos segundos, os orgulhosos e envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, aqui no sentido de prudente, no sentido de se julgarem mais inteligentes que os outros, se julgarem mais preparados. Então aqui, olha, humildes, então é preciso entender que ele revelou aos pobres de espírito e ocultando os sábios e prudentes, porque aqui os pobres de espírito se entendem os humildes, aqueles que sabem que precisam adquirir conhecimento e reconhecem a superioridade, a grandiosidade e a sabedoria de Deus. Ao contrário dos sábios e prudentes, que Jesus fala que agradece a Deus por não ter revelado, por quê? Porque são orgulhosos, são envaidecidos, creem que aquilo que eles sabem no mundo é maior do que está na eternidade e se julgam prudentes, se julgam mais inteligentes que todo mundo. Negam a Deus, tratando-se de igual para igual, quando não rejeitam a Deus, né? Então, para que você vai disponibilizar um conhecimento para aqueles que se julgam, às vezes, superiores, ou que já sabem tudo, e negam até a Deus? Tratando-se de igual para igual, quando não rejeita. Isso porque na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão, ou seja, o sábio na antiguidade era o nosso esperto hoje, né? O nosso espertalhão. Assim Deus lhes deixa a busca do segredo da terra e revela os céus ao humilde. Se você acha que o seu mundo, como ele fala aqui, é a terra, fique com os segredos da terra. Porque ao céu, o segredo dos céus, eu vou revelar aos humildes, aqueles que necessitam, que sabem que tem que aprender, que se inclinam perante ele. Aqui no sentido de se inclinar, é no sentido de reconhecer a superioridade magnânime de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus, Mestre dos Mestres. Então, você veja bem, no primeiro sentido, a gente pensa que os sábios, né,
teriam mais condições de absorver. Mas, na verdade, o que falta para eles é a humildade de querer saber. E se julgam mais, e se julgam inteligentes. Então, o que eu posso tirar dessa lição, aqui o que nós podemos é o seguinte: só reconhecendo que você precisa de saber é que você vai adquirir saber. Porque aqueles que se acham que já sabem tudo, na verdade, não sabem nada. Né? Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com a nossa inclinação a já querer saber de tudo. Normalmente, as pessoas que sabem tudo não sabem muita coisa. Então, quando a gente tem que ter o espírito humilde para aprender, a gente tem que ter o espírito humilde para reconhecer os erros, a gente tem que ter o espírito humilde, né, para aprender as lições e reconhecer nossos erros. Então, aqui, ó, o mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Então, o Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós todo um conhecimento, ele traz um conhecimento espiritual, ele traz luz a um monte de dúvidas, ele traz esperança a um monte de indagações, ele traz conforto, enfim. O Espiritismo é a Bíblia do nosso tempo, né? Porque todas as parábolas que estão na Bíblia, os versículos são todos explicados para nós de uma maneira que a gente consegue entender. Mas, se a gente for humilde para isso. Então, hoje a gente tem um grande conhecimento a ser aprendido no Evangelho segundo o Espiritismo, só que, às vezes, o nosso orgulho não nos deixa aprender o que deveria ser aprendido. Então, sempre aqui, sejamos humildes de espírito no sentido de saber, eu preciso aprender, eu sou espírito em evolução, eu reconheço meus equívocos, mas eu tenho aqui um aprendizado. Então, a humildade é muito importante para que a gente consiga andar no sentido correto. Então, aqui, ó, certos incrédulos, certas pessoas que não acreditam no Evangelho segundo o Espiritismo, admiram que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencerem. Então, aqui no Evangelho fala assim, que as pessoas querem ser convencidas. Né? O orgulho, às vezes, é tão grande que as pessoas querem ser convencidas. E mesmo sendo convencidas, até um pleonasmo que eu vou falar, não se convencem. Porque não têm humildade, não querem aprender, não querem reconhecer os erros, não querem reconhecer que são um espírito de evolução. Né? Então, a melhor maneira de você eliminar um equívoco que você comete é reconhecer que aquilo é um erro, aquilo foi um equívoco que você cometeu. E aí você tem a noção de que você precisa aprender, você precisa melhorar. Né? Então, nenhum espírito vai se esforçar e fazer a sua parte. Ele vai, e fazem isso, te dar todo o ensinamento possível. Agora, cabe você querer aprender ou não. Eles não têm tempo, a espiritualidade não tem tempo para ficar, como dizia meu pai, malhando em ferro frio. Né? Então, eles vão ensinar e vão passar o ensinamento àqueles que querem aprender. Não existe perda de tempo. Ninguém não vai perder o tempo com aquele que não quer aprender, né? Então não esperem que a espiritualidade amiga vai ficar implorando para você ser humilde e aprender. Isso é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade do seu espírito. O conhecimento está aí. Mate a sede do conhecimento, né? Através dos ensinamentos que nós temos hoje, né? Então, é que eles se ocupam dos que buscam a luz, como eu falei. Os espíritos estão preocupados com aqueles que são humildes, porque Jesus falou isso há 2020 anos atrás. Né? Ainda bem que
porque o Senhor não revelou, Pai, Deus, o Senhor não revelou aos sábios, revelou aos homens, porque é esses que querem saber, é esses que a gente tem que, que, que nos esforçar. Então, lá, é com eles que se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, do que aqueles que se julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de conduzir a ele, provando-lhes a sua existência. Então, isso aqui está no Evangelho, né? Então, tem pessoas que têm um grau, que se acham tão inteligentes e que têm tanta luz e que tem que, às vezes, falar: não, eu não tenho que agradecer, eu deveria ser agradecido por eu estar aqui. Então, você veja como o orgulho, ele, que é o princípio de todos os males, como ele consegue fazer as pessoas ficarem estagnadas. Então ele fala aqui, ó, então fala que os espíritos se buscam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, do que aqueles que possuem toda a luz, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque o orgulho, ela é uma arma muito bem trabalhada pelas pessoas que não querem ver a gente na trilha da luz, né? Então, o orgulho, ele tem que ser policiado todo minuto. Porque, às vezes, as pessoas que estão me escutando, e isso serve para mim também, evidentemente, a gente fala assim: eu não sou orgulhoso, eu tenho boa fé, eu sou humilde, e cabecinha no travesseiro antes de dormir, refletir 5 minutos. Será que em algum momento eu não pensei que eu já sou um ser um pouquinho melhor, né? Que eu também já preciso de lições mais grandiosas, né? Então, é o que eu falo, aqueles 3, 4 minutos, 5 minutos com a cabecinha no travesseiro, fala assim: será que eu realmente tenho boa fé e sou humilde para aprender? Né? Porque escutar é uma coisa, aprender é outra, né? E praticar é outra, né? Então sempre a gente tem que fazer uma reflexão: aonde eu estou, né? Será que realmente eu busco a luz, eu tenho a boa fé e tenho a humildade de aprender, ou em algum momento eu acho que eu já dei um passinho mais que os outros, né? A gente precisa sempre nos policiar, porque nós, nesse grau de evolução do planeta Terra, nós ainda temos orgulho, sim. Tem uns que têm mais, mas ainda nós temos orgulho. Nós temos orgulho, sim. E a gente precisa trabalhar. Estamos aqui passando por isso. Passando exatamente. Se a gente reconhecer que a gente tem orgulho, já é um grande passo. Porque, como eu falei, quando você reconhece o equívoco, você sabe onde está o mal, você sabe como reparar e você sabe como tirar o mal. Agora, se você não sabe, se você não admite, porque você não é humilde, no sentido de aprender, né, vão passar anos, talvez reencarnações, e o seu orgulho vai estar lá. Então, reconhecer nossos equívocos e reconhecer que a gente é um espírito de evolução, em que em algum momento esse orgulho ele floresce, né, é uma maneira de a gente cortar o mal pela raiz, né? Então lá, o poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire. Aqui a luz sobre o alqueire que tem uma passagem que fala o seguinte: se você tem conhecimento, ou tem um pouco de conhecimento, você não pode pegar essa luz que você tem, essa pequena luz, esse pequeno conhecimento, luz no sentido aqui de saber, e colocar isso debaixo do alqueire, sob o alqueire, ou seja, esconder o seu conhecimento para que você possa, de alguma maneira, através do orgulho, se posicionar melhor, né? Então, o conhecimento, assim como está no Evangelho, ele tem que ser amplamente divulgado. Então, nunca põe o seu conhecimento sob o alqueire, né?
Ah, mas eu não tenho conhecimento. Tem sim. Você sempre pode ensinar alguém e como você sempre pode aprender de alguém. Por mais que a pessoa ache que não, você sempre pode ensinar. E você sempre deve aprender. Então nunca põe a luz sobre o quê? Sempre passe o seu conhecimento adiante. Mas a derrama, ele não põe a luz sobre o que? Jesus não botou. Mas derrama por toda parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir os olhos de ninguém à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Ou seja, se você não quer enxergar, Deus não vai fazer isso. Está aqui, ó. Você tem que querer enxergar. E quando eu falo aqui, enxergar nossos equívocos, nossas mazelas, nossos erros e reconhecê-los. Né? E se as pessoas querem ter os olhos fechados, né? É o livre-arbítrio arbítrio delas. Mas no momento que elas querem enxergar, é nossa obrigação não colocar a luz sob o alqueire. Tá? Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus. E não o acaso, não a mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, para vender a falta de crença, ele emprega os meios que lhe convêm, segundo os indivíduos. Então, de uma maneira ou outra, nós vamos abrir os olhos. Quando a gente sentir a necessidade, quando a gente chegar à conclusão que nós não podemos trocar nada com Deus, que nós temos que abrir os olhos e nós temos que enxergar as lições da vida. Então, às vezes, o remédio é amargo, mas Deus não deixa nenhum dos seus filhos desamparado. Deus vai levar todo mundo para a evolução. Somos a imagem e a semelhança. Então, aqui ele fala que chegará a vez, mas às vezes é necessário algumas angústias, algumas lições, para que a gente abra os olhos. E isso acontece diariamente com a gente, né? Então ele fala aqui, não é a incredulidade, ou seja, não é a falta de fé, que lhe há de prescrever o que se deve fazer, mas o que lhe vai dizer. Se quiseres me convencer, é necessário que faça isso ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é que me convém. Então, você não pode trocar, né? Você não pode... bom, eu só me convenço se acontecer isso, eu só vou ser convencido se acontecer isso no tempo que eu quero. Então você está trocando, né? Você está duvidando do poder de Deus e dos bons espíritos de Jesus nosso mestre. Então você quer trocar, né? Você quer, eu só tenho fé se acontecer isso. Eu só tenho fé se nesse tempo acontecer isso. Isso não existe. Isso não existe. Está falando aqui, ó. Né? Se quiseres me convencer, é necessário que faça isso aquilo. Não se barganha com Deus. Não se barganha com a espiritualidade. Então, aqui, ó. Não se admirem, pois os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Porque a gente sempre tem, eu sempre tenho isso em mente, eu já falei algumas vezes. Os bons espíritos, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Mestre dos Mestres, os nossos mentores espirituais, eles satisfazem a nossa necessidade e não os nossos desejos. Então não troque a fé pelos nossos desejos. Isso não existe também. Eles estão prontos a satisfazer as nossas necessidades e assim os fazem. Então não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos que são agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências. Não existe barganha. Pergunte o que diriam se o último dos seus servos lhe quisesse fazer imposições.
Deus impõe as condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente. Veja que interessante. Deus ouve com bondade os que o procuram humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Mais uma vez, está implícito aí que o nosso orgulho, de alguma maneira, nos blinda de sorver os conhecimentos e de sorver as nossas lições. Então, quando fala aqui que Deus ouve com bondade, ele está atento às nossas necessidades, ele sabe exatamente quais são. Mas sempre com humildade, com vontade de querer saber e de querer evoluir. Então ele fala aqui, ó, Deus dir-se-á, Deus falará. Não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais os mais incrédulos teriam se curvar? Então ele está perguntando aqui, Deus não poderia de alguma maneira provar, e ele pode, para aquela pessoa incrédula, né? Tá aqui, olha, você pediu alguma coisa ou quer negócio, tá aqui, ó. Então, claro que Deus tem o poder de fazer qualquer prodígio para evidenciar a sua existência, mas ele pergunta, qualquer um ia se curvar diante disso, iria acreditar, mas aí vem o complemento, ó. Sem dúvida que poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E ademais, de que serviria isso? Por quê? Bom, eu peço uma situação. Essa situação acontece. Daqui a pouco você vai pedir essa situação vezes 2, porque você vai querer ficar testando. E jamais a espiritualidade, Deus, vai negociar com isso, não existe. Então é que ele fala, sem dúvida que poderia, mas nesse caso, qual seria o mérito? Para que serviria isso? Não vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que eu ouvisse, não acreditaria, pois sei que é impossível? Então, o que está querendo dizer aqui, nós temos que entender isso. Nós temos que entender, nós temos que crer, nós temos que ver, e isso está na nossa vida diariamente. Diariamente as provas estão aí. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, que eu falei assim, um avião é uma tecnologia extremamente sofisticada, né? Ficar 14, 15 horas no ar, com 300 pessoas, é uma tecnologia fantástica. Mas ele foi criado pelos homens, claro que através da inteligência que Deus concedeu, mas foi criado pelos homens. Agora, a natureza é obra direta de Deus. A natureza é obra direta de Deus. Eu falo para as pessoas, aqueles que duvidem da existência de Deus, contemplem a natureza. Aqueles que duvidam da existência de Deus, eu faço isso, eu falo assim nas conversas, contemplem a natureza, desde uma plantinha que está no vaso da sua casa, até o Pantanal, ou até a Serra do Japia, que é a nossa querida Serra do Japia. Contemplem a natureza e vê se é possível duvidar de Deus. A natureza, a flora, né, os animais, né, os rios. Veja se é possível, prova mais da existência de Deus do que o nosso corpo físico, que é uma máquina de engenharia perfeita. A natureza, os animais, os rios, as cachoeiras, o universo, as estrelas. Contemplem a natureza e eu tenho certeza que não vai haver dúvida de Deus. Eu falo isso para as pessoas, o avião, computador, mas isso passou pelo homem. Agora a natureza é obra direta de Deus. Percebam isso. A natureza é obra direta de Deus. Então, ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se ele se recusa a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem seu coração para sentir. Então a pessoa tem que estar preparada
ela tem que querer, ela tem que ser humilde, como eu falei no começo. Humildade no sentido de querer saber, de querer conhecer, de reconhecer a superioridade daqueles que já andaram mais que nós. Né? Então, aqui, o espírito não está maduro. Quando o espírito não está maduro, não dá fruto. Precisa esperar amadurecer, e às vezes são anos e anos, encarnações para o espírito amadurecer. Então, aqui, o orgulho é a venda que lhe tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz ao cego? Seria preciso, pois, curar a primeira causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Sempre o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos abrirão. Deus não abandona ninguém. Mas quer que o façam de vontade própria. Então, tudo depende da nossa vontade. Tudo depende da nossa humildade. E onde tem humildade e vontade de saber, se elimina o orgulho. E aqui, mais uma vez, o orgulho é sempre a nossa pedra de toque. É a razão em que a nossa evolução e a nossa estagnação. Então, vencido pelos tormentos da falta de fé, vão se atirar por si mesmo em seus braços. E como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. Então, todo mundo, de uma maneira, vai entender que Deus Pai é todo poderoso, Jesus mestre dos mestres, e que existe uma luz intensa de saber, de amor, de caridade, de compreensão emitida pelo nosso Deus. Mas cabe nós abrir nossos olhos, né? Então, aqueles que ainda não abriram, abram, porque Deus está lá, de braços abertos para esperar aqueles que querem enxergar a sua luz e a sua plenitude. Então, aqui, ó, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cuspidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, da quais é preciso a cada dia arrancar alguma haste, e que tem como antídoto a caridade e a humildade. Allan Kardec. Então, todo dia a gente precisa tirar uma erva daninha do nosso espírito. Todo dia a gente precisa filtrar, todo dia a gente precisa fazer uma reflexão dos nossos acertos, dos nossos erros. Então a cara fala que tudo isso que a gente sabe que é ruim, egoísmo, orgulho, maledicência, ciúme, são ervas venenosas que nós temos que arrancar. E isso é que eu sempre falo, nós não vamos conseguir fazer isso de uma vez, isso é exercício diário. Não tem, não, amanhã eu vou arrancar tudo e estou perfeito, não existe isso. Nós temos um tempo de evolução, nós temos um tempo de maturação das ideias, nós temos um tempo de caminhada. Só que isso é exercício diário. Todo dia a gente precisa visitar nosso jardim e arrancar as ervas daninhas. Todo dia a gente precisa fazer isso. É exercício diário. Pequenas obras, grandes conquistas. Pequenas obras, grandes conquistas. Então, aqui, ó, são três coisas, três regalos que nos distanciam de Jesus: a riqueza, a vaidade e o orgulho. Papa Francisco, para não falar, todos falam. Os verdadeiros caracteres da ignorância são a vaidade, o orgulho e a arrogância. Né? Então, aqui, ignorância no sentido de não ter conhecimento. A vaidade, o orgulho e a arrogância. Quem tem vaidade, orgulho e arrogância, e nós ainda temos, uns mais, outros menos, ignorância aqui no sentido de saber. Vaidade, orgulho e arrogância são antônimos, são pedras no caminho para você adquirir saber e conhecimento. Então aqui, ó, há algo maior do que o orgulho e mais nobre do que a vaidade, a modéstia, e algo mais raro que a modéstia, a simplicidade. Então, o que é maior que o orgulho e mais nobre que a vaidade? A modéstia, a simplicidade. Ali ele fala que mais raro que a modéstia é a simplicidade. Nós temos que ser simples. Simplicidade aqui no sentido de aprender, né, de não botar obstáculos para o aprendizado. Então,
quem falou isso aqui foi Antoine Rivarol, que foi um escritor e polemista francês que nasceu em 1753 e morreu em 1801. Então, nós temos que ser simples na maneira de querer aprender, não botar obstáculo para o aprendizado. Então, às vezes a gente não aprende porque a gente põe tanto obstáculo para aprender que é uma maneira de a gente fugir da nossa obrigação. Então, simples no aprendizado, aprenda com simplicidade. Então, hoje é isso que eu queria falar para vocês. Então, mais uma vez agradecendo a todos vocês que me dão o privilégio aí de ficar comigo aqui esses 35 minutos e 26 segundos. E mais uma vez pedindo a Deus, a Jesus Mestre dos Mestres, a todos os espíritos de luz, aos nossos mentores espirituais, que nos iluminem, nos dê a paciência necessária, que sejamos humildes para aprender nesse momento, que nos proteja, que nos abençoe a todos, a nosso lar, nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Se derrame enormes correntes, se derrame enormes faixas de luz sobre o Brasil. E que em breve estaremos todos juntos, novamente abraçados e comungando do nosso contato pessoal, que é super importante. Vai passar. Boa noite a todos, que Deus os proteja e os abençoe. Obrigado.